Vem pelo Instagram, @CrisDocesGourmet. E fique por dentro de todas as novidades. Cris Doces Gourmet, adoçando sua vida em todos os momentos. Muito boa tarde, estamos ao vivo na Primer TV, canal 23 NET São José. Eu sou André Santos, estamos também pelo Facebook, TV Primer ou Primer TV. E também pelo site da Primer TV, que é primertv.com.br. Hoje o nosso programa está muito interessante novamente, como sempre, né? O programa Faça Acontecer, que é de educação, bem-estar e coaching. Hoje nós temos aqui a presença da Escola Câmara Criativa. Sei, boa e tarde, estamos André. aqui com a Luíla e também com o Hadi. Então são os nossos convidados do programa de hoje. Nós vamos falar muito sobre fotografia e no último bloco nós teremos a presença das autoras ou coautoras do livro Educação e Terapias em Ação. Já está aqui conosco aguardando Jaqueline Kremer, grande colega, grande amiga. Bom, não saia daí, nós temos 1 hora de muito bate-papo. A responsável pelo meu erro de criativa foi a Jaqueline Kremer, que está aqui no estúdio, porque ela antes veio falar em espanhol comigo, e espanhol criativa é criativa, não? Então esse foi o erro. Então, evitar outro idioma durante, né, o programa. Quero dar as boas-vindas aqui aos meus queridos colegas, queridíssimos, que fazem um trabalho excelente. Eu estive visitando a Escola Câmara Criativa, e realmente fiquei encantado com o trabalho de vocês. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, André. Obrigada. Boa tarde a todos. Foi um prazer receber você lá na nossa escola, né? E a gente tem, assim, projetos sociais bacanas que a gente vai contar um pouquinho hoje para você. Boa tarde a todos. Boa tarde, André. Boa tarde. Obrigado por nos receber aqui, para a gente contar um pouquinho dessa história aí que a gente tem desenvolvido aí com os nossos alunos, né? E justamente o interesse em trazê-los aqui é porque vocês são pessoas que faz, né, aí a coisa acontecer. Então as pessoas que fazem acontecer comparecem aqui ao nosso programa. Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho então sobre vocês, para a gente conhecer um pouquinho a trajetória de cada um de vocês e como surgiu a Escola Câmara Criativa. Claro. Então, a escola, ela surge em 2013, quando, logo depois que a gente muda para Florianópolis, né? Falando um pouquinho da nossa história, né? Eu venho da área de formação, da área do turismo, onde a imagem é fundamental, né? Para vender o destino, o hotel, enfim. Mas sempre amei fotografia, sempre gostei muito dessa área, né? Alguns anos atrás eu morava no Ceará, eu trabalhava lá com turismo e tal, e conheci o Hadi, né? Meu marido e sócio lá na escola. E aí a gente se apaixonou e logo em seguida a gente veio morar aqui em Florianópolis. E aí a ideia inicial era a gente trabalhar junto, mas unindo a minha área de turismo e a área do Hadi de fotografia. Então a gente fez algumas aventuras, digamos assim, por Florianópolis, dentro da área da fotografia, né? A gente começou montando um estúdio de rua na Lagoa, né? A gente chamava Ralo de Praia.
Isso quando foi? Isso foi em 2012. 2012. Então era bem legal, que era um estúdio temático e daí folclórico, né? Então, para ter relação com a cultura da cidade, a gente fez, né? A gente comprou Mandou de um produzir. rapaz, um artesão, que é especialista nisso, e a gente mandou ele produzir alguns personagens do Boi de Mamão, né? Então a gente tinha Bernúcia, Maricota. a Maricota, Vaquinha? É o próprio Boi de Mamão, né? O boizinho, vaquinha. Doido, olha. E aí a gente tinha esse estúdio que todo final de semana a gente ia para lá. E era bem legal, assim, era bem... O contato com as pessoas era bem, bem bacana. E aí depois surgiu a ideia de retomar o curso de fotografia que o RAD já oferecia. dava há algum tempo, né, em Brasília. E daí- aí, então, remontamos a história a Brasília, né? E daí, assim, meu nome é Radilson, né? Meu apelido é Rad, mas a minha formação é História e na verdade, eu fiz primeiro Administração Hospitalar, depois Licenciatura em História, mas eu já sou fotógrafo há 32 anos. E quando eu começo fazendo fotografia de saúde pública. E essa fotografia de saúde pública me levou até dentro do Ministério da Saúde, onde eu também sou funcionário. Eu ofereci cursos de fotografia para o programa de qualidade de vida do Ministério da Saúde. E passei mais de 12 anos fazendo fotografia de saúde pública. E foi aí que eu fui sair de Brasília, estava fazendo um projeto a gente chamava de SOS Emergências, e fui fotografar no Ceará, quando eu conheci a Luíla. E porque ela morava no condomínio que a minha colega, que eu fiquei na casa dela, na casa de um casal que me convidou, conheci a Luíla, e aí começou a nossa história, e quando viemos para Florianópolis, a fotografia veio junto, e a Luíla fez essa provocação de, na verdade, a gente unir as duas áreas. E quando chegou o momento de 2013, ali ela falou: Rad, retoma esse curso que você sempre deu. Eu ofereci o curso do básico ao avançado desde 1997. E foram várias turmas dentro do Ministério até 2002. E aí eu resolvi retomar, concordei com ela, que acho que a gente tinha que oxigenar um pouco, a cidade favorecia a questão da fotografia e o ensino da fotografia. Foi daí que a gente montou o primeiro curso de fotografia, ali dia 13 de junho de 2013. 2013, exato. 2013. Já tem aí um tempinho, São né? 6 anos. 6 anos. Mas a experiência já é longa, né? Longa. Então, até nós tivemos aqui a presença do Marco Alfredo algumas semanas atrás, né? Que foi aluno também da escola. Sim. E continua sendo aluno, né? Aluno. E que inclusive fez uma exposição aqui num shopping da capital. Sim. Muito interessante aí, com várias pessoas, deu muita repercussão, né? Que também é fruto da escola, né? A escola tem essa finalidade também, né? Fazer com que os alunos também floresçam e saiam aí à tona, Sim. né? São os protagonistas, né? Na verdade, a gente trabalha na escola com a ideia de que a fotografia ela é um instrumento de transformação social. Não significa nada você aprender fotografia. Para nós, não significa nada só para ganhar dinheiro. Dinheiro pode ser consequência, mas a fotografia para a gente ela é bem mais que isso. Ela é uma linguagem de acontecimento, a linguagem que faz a diferença na sociedade. Que você pode, depois que você domina a fotografia, que você consegue escrever com a luz, você pode colocar o seu discurso. É isso que a gente passa para os nossos alunos. E a nossa escola ela trabalha muito com o coletivo. Então, a Luíla, o Rad, ajudam ali a administrar, mas tem todo um coletivo, vários professores, e os alunos são protagonistas. Eles fazem o clique solidário da vida deles. Isso que a gente... Falando em clique solidário, quais são os projetos sociais aí? Eu conheci algo, mas eu gostaria que vocês comentassem sobre isso. Então, a gente, justamente por essa experiência do Rad com a fotografia de saúde pública, né, com essa visão bem social da fotografia, né, a gente, em 2015, a gente criou o projeto que chama Clique Solidário,
que é um projeto inserido dentro de um dos cursos da escola, que é o curso de fotografia na prática. Então, a ideia do curso é que os alunos aprendam, né, a fotografar praticando. E aí entra o projeto para eles aprenderem a praticar, mas de uma maneira solidária, né, e ter essa visão da fotografia com esse cunho social. Então, daí que a gente convida os alunos para participarem do projeto, onde as gestantes que frequentam a unidade básica de saúde da Armação e fazem o pré-natal participam do projeto e elas são clicadas pelos alunos. Então, assim, os alunos são os protagonistas, né? Essas fotos que estamos acompanhando são feitas pelos alunos. Todas clicadas pelos alunos da escola, né? Desse curso. E é incrível, assim, né? Ver o resultado das fotos deles, das imagens, né? Ver a sensibilidade do aluno também sendo desenvolvida, ter essa relação social com as gestantes, né? O carinho com elas, o acompanhamento do ensaio, porque são várias sessões, né? Então, a gente tem as sessões como essa, que foi no estúdio da escola, mas tem essa, por exemplo, também que a gente faz externa. Então, a unidade básica parceira do projeto é a unidade da Armação, e a Laura, que é a enfermeira-chefe dessa unidade, super parceira, junto com a equipe dela, elas entram em contato com as gestantes, né, que estão ali fazendo o pré-natal certinho, e as meninas participam do projeto e ganham essas fotos lindas. Essas fotos que estão circulando aí são fotos que foram para a exposição. O que é muito legal, porque humaniza a unidade, né, o ambiente. E o detalhe é que a exposição ela é toda montada com fotografias impressas pela Soclic, que é uma parceira nossa desde 2015. É uma empresa que imprime esse material. Então, o Clique Solidário ele envolve mais atores e que entregam o seu trabalho de forma gratuita para todas as gestantes. Elas recebem ao final do processo, elas recebem um pendrive com todas as fotos em alta resolução e já tratadas, para elas poderem fazer também o que elas desejarem com essas fotos, mas recebem um álbum, um álbum já montado para elas, oferecido por essa parceira que é a Soclic, essa empresa parceira. Mas outro detalhe que eu acho que vale a pena falar, que é a transformação delas, assim. Elas percebem que elas recebem uma valorização dos fotógrafos, porque elas são clicadas por eles, e essa repercute com o companheiro, com ela mesma, a relação delas com o corpo delas e tudo mais. Acredito que vale a pena ir ressaltar, porque nós temos pessoas acompanhando em todo o Brasil e até fora do Brasil o nosso programa, na França, no Paraguai, no Chile, na Argentina. Então a Armação, aí a Unidade Básica de Saúde, ela está na Armação, que fica na Grande Florianópolis, na capital, em Florianópolis. Isso, né? no sul da ilha. No sul da ilha, aí de Santa Catarina, em Florianópolis, para que fique bem clara a informação. E eu gostaria de perguntar ainda sobre esse projeto, como que é o acompanhamento posterior depois, se vocês têm contato com essas pessoas? Sim, sim. Olha, a gente tem um contato com elas, muitas vezes depois, por exemplo, a gente teve um caso recente de uma das meninas que participou do projeto, e agora nessa edição atual, a mãe dela e a irmã estão participando, então assim, ela super feliz em levá-las lá na escola, em poder participar novamente, né, com agora a mãe e a irmã, né. Ou seja, mãe gestantes. E filha estão grávidas agora ao mesmo tempo, Sim. que é a irmã dela. E também os grupos de WhatsApp, né, porque eles criam e elas ficam comentando, nasceu meu filho, nasceu o outro. E até uma relação que às vezes elas criam com os próprios alunos, né. Esses são vários alunos e eles, lógico, eles se revezam ali na hora do clique, mas cria uma relação, né, uma sintonia e é muito gratificante, assim, fazer esse projeto, né. E ver nelas assim a mudança, a alegria de receber um álbum, né, de receber as fotos impressas, de receber as fotos digitais de meninas que muitas vezes não teriam condições de pagar por um ensaio, né? Mas como diz o rádio, é um ganha-ganha, né?
os alunos ganham, porque eles estão aprendendo e solidariamente e clicando, elas também ganham, né, do outro lado que estão ali modelando para eles, né? A empresa apoiando, né? A empresa apoiando, a unidade, que o espaço se torna bem humanizado, né? Também. Tanto é que só vem aumentando o número de gestantes, né? Elas chegam lá e veem essas fotos lindas, aí elas falam, nossa, foi gravidade mais um. Eu acho que vale a pena falar, né, que a primeira versão foi no município de São José, aqui em São José, na unidade básica número 1, com 4 gestantes. Esse álbum que a gente tem aqui. Sim. 4 gestantes somente. Depois a gente passou para a armação e começamos com 6 e passamos para 13, 16 e hoje, então, o índice de mulheres frequentando o pré-natal e participando do pré-natal de forma completa aumentou bastante. Então, esse feedback que a gente tem da unidade de saúde. Isso que é interessante, né? Porque é um trabalho social que estimula também o pré-natal. Exatamente. Né? Que é importante, né? Fazer o Agora, esse já é um outro projeto, né? Que tá sendo... Essas fotos já são do projeto Clique Solidário também, Espelho Meu, que a gente fez em parceria com a Delegacia da Mulher, né? De São José, né? Com as parceiras aí da delegacia, que foi a delegada Juliana, a Eleide e a Clarissa, que também se envolveram com o projeto, né? A Eleide era nossa aluna na época e uma das alunas que estava fazendo o curso de fotografia na prática comentou do projeto Clique Solidário. Ela falou, a gente queria fazer alguma coisa de fotografia lá com as mulheres que sofrem violência da delegacia. A gente sentou, bateu um papo, conversou como funcionava o projeto. Apresentou o Clique Solidário para elas. E aí a gente desenvolveu esse projeto com a delegacia. A mesma coisa, os alunos foram os protagonistas, né? Eles clicaram, as mulheres que foram selecionadas por elas, né? Pela delegacia. E também foi um projeto assim... incrível e ver a transformação dessas mulheres do primeiro dia que elas foram até a escola para conversar com a gente, e a gente falar como é o projeto, como funcionava, né? E vê-las assim nesse primeiro dia, nesse primeiro encontro, assim, com a autoestima bem lá embaixo, né? Sem muita motivação, triste, né? Tinha mulheres ali, uma delas que estava não saía de casa, uma delas não saía de casa há 1 ano, estava com depressão. Depois, quando começou o ensaio, vê-las, assim, né, a diferença, né, a autoestima sendo resgatada, ela se sentindo bem, é muito legal, assim, é muito gratificante. É por isso que eu acho que vale a pena, né? Não é uma simples foto. Não é uma simples foto. É uma ferramenta de transformação social. Exatamente. A gente pode usar, a gente tem condições de fazer isso, fazer com que a fotografia ela sirva para colaborar com a sociedade. Em alguma medida, criticar também o que acontece na sociedade, né? Os absurdos, e também apoiar. Então, tem um leque de opções. A fotografia ela é rica em uma linguagem fabulosa. Inclusive o Had, né? Had. O Had eu conheci na escola, na verdade eu reconheci, porque eu falei, mas eu conheço de algum lugar. E aí ele começou a contar um pouquinho da história dele, com o clique também do Lambi Lambi, não foi? Lambi Lambi, sim. Conta um pouquinho também, Had. Conto sim. Na verdade começa em 2004, e também com os meus alunos. Eu dava aula na universidade, na Unip, em Brasília, para o pessoal de propaganda e marketing e jornalismo, e sempre de iniciação à fotografia. E eu resolvi fazer um projeto para Brasília, pensando em resgatar, e pensando na colaboração dos alunos também, porque a ideia foi arrecadar fotos em 3x4. Naquela época eu arrecadava fotos em 3x4 da população. Então eu consegui arrecadar cerca de 600 fotos e fui para as ruas de Brasília fotografar. Depois, e nessa época, eu comprei uma Lambi Lambi antiga, que ela não estava funcionando. Fiz a exposição para Brasília em 2005, mas eu não usei a Lambi Lambi naquela época. Agora, 15 anos depois, 14 anos depois, eu fui contemplado com o prêmio Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura, e na categoria Patrimônio Cultural e Imaterial, e eu chamei a Lambi Lambi, na verdade a Lambi Lambi
me ajudou a capturar o retrato das pessoas, 1.030 pessoas. Durante um ano eu estive nas ruas de Florianópolis, na Praça 15, Rua Felipe Schmidt, Sambaqui, Santo Antônio, e também aqui em São José, e andei por aí fotografando 1.030 pessoas com a lambe-lambe que eu consegui restaurar, com o apoio do Sérgio Sakakibara, que é um fotógrafo das antigas, que domina bastante a arte do analógico, e ele colaborou comigo. Eu eu restaurei a lambe-lambe de 1969. A lambe-lambe, ela alimentou uma família de candangos ali na Torre de TV. Ela trabalhou em Brasília durante mais de 20 anos, ajudando a alimentar uma família de candangos. E aí, depois de ter restaurado essa câmera, eu resolvi construir a minha câmera, e logo após eu consegui adquirir uma outra câmera de 104 anos. Então a gente anda com essas câmeras por aí, qualquer hora dessa vocês vão me encontrar aí com essa câmera. De repente você que tenha sido fotografado aí pela lambe-lambe pode escrever agora aí no Facebook, né? Você que esteja acompanhando, que a gente vai citar o seu nome aí também, tá bom? Bom, nós vamos a um rápido intervalo comercial agora e na volta nós vamos continuar falando mais sobre a escola e os projetos, ok? Ok. Você não sai daí, já voltaremos. Você se sente como um desses empresários? Perdido em meio a uma selva cheia de feras sedentas por devorar seu negócio? Agora, pense o seguinte, se você fosse atravessar uma floresta, não gostaria de fazer isso com a ajuda dos melhores guias? Tocar um negócio sem uma metodologia de sucesso é como tentar atravessar uma floresta sem um mapa. Cedo ou tarde você vai se perder. Mas a Line Coaching conhece o caminho do sucesso e pode ajudar você. Ao longo de quase 2 décadas, já trabalhamos com dezenas de milhares de empresários, transformando empresas desorganizadas em modelos de negócio precisos e eficazes. Você aprenderá os 12 passos usados nas melhores empresas do mundo e poderá aplicá-los imediatamente no seu negócio, alcançando resultados imediatos, além de mudanças a longo prazo. Line Coaching. Acesse agora mesmo o site e obtenha as coordenadas para assumir o controle do seu negócio. Rosiméria Amorim apresenta o espaço Conexão e Gratidão. Agende seu horário. Fone 48 99942 8738. Já estamos de volta, programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching é aqui também. Estamos aqui ao vivo, programa ao vivo, né? As pessoas ficam aí temerosas. Vamos continuar então falando sobre o lambe-lambe, não, Hadi? Hadi. Então, foram 1.030 pessoas e 1.300 fotos. A gente teve a oportunidade de expor essas fotos, devolver para a sociedade, na verdade, né? Na Fundação Cultural Badesc, agora no mês de março para abril, do dia 23, foi em homenagem à cidade, né, ao aniversário da cidade, e a ideia foi falar da identidade da cidade pela identidade das pessoas.
Mostrar que o anônimo, aquele que não aparece muito no dia do aniversário da cidade, ele é que faz a cidade acontecer. Ele é que está ali nas ruas, nos espaços, nas praças, fazendo a cidade acontecer, ter vida, né? Então a arquitetura é muito importante, mas quem constrói essa arquitetura são os homens. Os seres humanos, eles constroem essas arquiteturas para servirem de espaço para a nossa interação, para a nossa troca. Então a gente não pode esquecer desse patrimônio cultural que são as pessoas, são os retratos, né? Cada um de nós, cada retrato daquele tem uma história, uma identidade, e tem vida de cidade ali, tem, né? Que bacana, que bacana. Aproveito e faço uma pergunta aos dois, né? Dois fotógrafos. E aí, fotografia de pessoas, paisagens, monumentos, o que é mais legal? Olha, na realidade, na fotografia tudo é legal, né? Mas tem aquela fotografia que mexe mais contigo, né? E fotografar pessoas, para mim, é o que mexe comigo, né? Porque você interage com a pessoa, escuta a história dela, né? É lógico que às vezes tem momentos que não dá para ter essa relação, né? Mas é bom essa troca, né? Essa troca de energia, essa troca de olhar, essa troca de essência. Contar um pouco da história daquela pessoa que você está ali clicando é muito bom. É isso aí, gente. Eu acho que assim, gosto muito de fotografar paisagem, natureza e inclusive animais também, mas eu acho que a minha pegada sempre foi gente. Tem um cineasta chamado Wim Wenders, ele fala que existe o duplo clique, porque quando você clica, você é clicado. Quando você afeta, você é afetado, sabe? Então, existe essa coisa assim de você clicar e sentir. No Lambi Lambi a gente percebe muito isso, porque você faz um retrato, então a pessoa o retrato, ele é autorizado. A pessoa pousa para você, ela está ali disponível a ser clicada, então você vai capturar aquela luz dela. E aí nisso você conversa com ela, você tem uma aproximação dessa pessoa. Gosto muito de fotografar, como a Luíla, de gente, eu gosto acho que é isso, né? Tem história, tem troca de energia, né? Tem tudo isso. E falando em fotografar pessoas, Hadi, você fotografou pessoas aí em outros países, né? E teve um projeto especial aí que você gostou de participar, né? Sim. Inclusive foi premiado, né? Com certeza. Foi o Haiti. Na verdade, eu venho fotografando então o SUS, eu fotografei o SUS por mais de 12 anos, mostrando o lado cheio do copo do SUS, né? Vamos dizer assim, mostrando o que dá certo no SUS. É porque o sistema mostra o SUS como algo que não funciona, e pelo contrário, funciona bastante. Porque se não funcionasse, hoje a gente ia ter um caos no país completo, porque nos pequenos municípios, a saúde pública é que dá conta. Então não adianta no pequeno município, a maioria da população está distribuída nesse país, nos 4 cantos desse país, nos pequenos municípios, pequenos e médios municípios, e se você tiver muita grana e não tiver um plano de saúde, não tiver uma clínica para te atender, não adianta, você tem muito dinheiro. O importante é você ter a saúde pública lá para te atender. O SUS atende você, o SUS está na ponta e também está aqui nos grandes centros, na saúde especializada, né? Então, que se a pessoa for acometida por um câncer, por exemplo, quem cuida é o Copom, é o CEPOM, é o centro aqui que é o SUS aqui que banca, né? Que banca esse custo todo. Bem, trabalhando com a saúde pública durante todo esse tempo, em 2010 aconteceu o acidente, o terremoto no Haiti, e quase 300 mil pessoas morreram ali naquele dia já. E logo após o terremoto, eles criaram vários acampamentos para acolher a população, e as mulheres ficavam fragilizadas nessa situação de acampamento. Então a ONU, juntamente com o Ministério da Saúde e o Ministério das Relações Exteriores, montou uma missão humanitária, e eu fui convidado pelo Ministério da Saúde para participar dessa missão, uma missão com profissionais de várias áreas, e eu tive a oportunidade de
trabalhar. A ideia era o enfrentamento da violência contra a mulher. Era trabalhar o enfrentamento da violência contra a mulher. Oferecer uma oficina para médicos e profissionais de saúde do país, do Haiti como um todo, reunidos lá em Porto Príncipe, para que a gente pudesse capacitá-los para identificar esses casos de violência contra a mulher e registrar. Então, eu fiquei de dar um curso de fotografia para os médicos e profissionais de saúde do país. Então, na equipe tinha médicos, antropólogos, tinha assistentes sociais, e eu fui com a fotografia. E tive a oportunidade de... fiquei 15 dias no Haiti, e por 2 dias eu fiz uma exposição, eu fiz uma caminhada pelo Haiti e por Porto Príncipe, e fotografei Porto Príncipe, fotografei as pessoas de Porto Príncipe, e eu fui afetado, inclusive, por aquele olhar que eu já tinha aqui no Brasil. Como eu caminhei muito pelas pequenas cidades e pelas feiras, pelas praças das cidades aqui no Brasil, sempre fotografei muito gente nas ruas e pedi as fotos. E eu fiz a mesma coisa no Haiti. Então, no Haiti, eu não fotografei a tragédia, eu fotografei a beleza do Haiti, que são as pessoas. Haiti tem uma energia muito grande, muito forte. Então, foram 42 fotos que foram contempladas. Na verdade, participei de uma seleção em 2015. Fiz esse trabalho em 2011. Em fevereiro de 2011 eu fui ao Haiti. Em 2012 eu mudei para Florianópolis e participei do edital para o espaço do Fernando Becker da Fundação Cultural Badesc, e fui premiado com o espaço e apresentei para a população, para a sociedade, em 2015, essa exposição, chamada Haiti Bombagai. Bombagai significa sangue bom, pessoa boa, coisa boa. Então, por isso a gente deu o nome de Haiti Bombagai, para agradecer a gentileza deles e as pessoas e para que as pessoas consigam entender a importância de acolhê-los aqui no Brasil, porque eles são imigrantes, mas que estão vindo para contribuir com a cidade. Tudo passa pelo olhar fotográfico, né? Luila, vocês têm um evento lá na escola que é com grandes fotógrafos ou personalidades, né? Gostaria de comentar um pouquinho. Sim, claro. A gente tem um evento que a gente faz na escola que é aberto ao público, né? Não só para os alunos da Câmara Criativa, onde a ideia é bater um papo, né, com uma referência da fotografia, um fotógrafo, um artista, para falar do seu trabalho. Então, é um evento que a gente faz sempre na escola, né, geralmente a cada 2 meses, e a gente convida um fotógrafo para ir lá na escola, dividir e contar um pouco da sua história, dividir um pouco da sua experiência, né, com as pessoas com outros fotógrafos, com alunos de fotografia, com amantes da fotografia, né? E já temos um próximo aí agendado ou não? Olha, a gente tem um próximo que está agendado, vai ser em setembro, final de setembro, se eu não me engano, numa quinta-feira, com o fotógrafo documental Gui Veloso. Então, estão todos convidados. É um fotógrafo que tem um trabalho bem consistente, assim, já ganhou premiado nessa linha da fotografia documental, e vai estar aqui em Florianópolis, vai estar lá na escola, né, para participar do evento e dar um workshop também para gente. Então, ele vai ter muita história para contar, com certeza. Com certeza encheremos a escola. Uma pessoa que queira fazer um curso de fotografia, eu quero fazer na escola Câmara Criativa. E aí, quais são os passos? Então, primeiramente, a gente pode entrar em contato com a gente via e-mail, né, que é o e-mail contato@cameracreativa.com.br, ou pelo WhatsApp, que é o telefone 489-9678-2525. Pode ser o Instagram também, que tem aparecido? Pode ser pelo Instagram, pode ser pelo Face, pode ser pelo site. A gente está no ar 24 horas, quase. E daí a gente tem, assim, lá na escola, vários cursos para diferentes níveis, né, gostos, objetivos. Então, o aluno às vezes, eu amo fotografar, estou louco para fazer um curso, mas eu não tenho a câmera.
isso não é um problema, porque a escola tem equipamento para emprestar para o aluno que quer iniciar na fotografia e ainda não tem equipamento. Por quê, né? São muitas opções de câmera que se tem hoje no mercado para adquirir, e às vezes o aluno faz uma compra que não é a ideal para o tipo de foto que ele quer fazer, e aí ele descobre isso depois que ele entrou no curso, e aí ele, né, tem conhecimento e fala, poxa, para mim tal função seria importante. Então, não precisa ter equipamento, porque a gente tem para emprestar. E aí, curso para iniciante, assim, quem está começando, a gente tem um curso bem bacana, de 2 meses, que é o curso de fotografia básico ao avançado. Então, a gente começa do zero, desde o início, ensinando o aluno nesse movimento da fotografia, né, tanto da parte técnica, quanto trabalhando o olhar do aluno. E nesse curso ele faz muita prática, né, porque a prática é fundamental, obviamente, né, vai errar muito, vai acertar também, mas é praticando que se aprende, e legal com a orientação do professor. E aí a gente também tem outros cursos, então o aluno que busca se capacitar, se profissionalizar, a gente tem um curso de formação profissional, que é o curso de qualificação profissional em fotografia, que é um curso que tem 1 ano de formação, né? Que também começa do zero, trabalhando a parte técnica de manuseio da câmera e vai avançando. Uma vez por semana? 2 vezes na semana. 2 vezes? Ambos os cursos, 2 vezes na semana. E o legal do curso de qualificação é que ele tem aula com 9 professores especialistas, né? Então, o professor que é especialista em evento, casamento, é o professor que vai dar aula desse assunto, né? Então, a gente tem, assim, diferentes opções, né? Genial, genial. A escola está localizada no centro de Floripa, no né? Centro. De Florianópolis, o acesso muito fácil. Super, na Felipe Schmidt. Do lado do prédio da Previdência Social, né, o nosso edifício, então... Uma vista lindíssima. Maravilhosa, inspiradora. Se nevar agora, nesse final de semana, estou torcendo, se for verdade, a gente vai poder... Vou até cobrar a entrada, brincadeira. Sinto muito, espero que não se realize. Porque aquela vista linda da Bahia Sul e do Cambirela, você que esteve lá, né? Viu aquele pôr do sol lindo, sim. Né? A primeira coisa que eu fiz, eu entrei e pedi, Lula, posso tirar uma foto? Já fui direto para tirar uma foto, porque realmente é muito bonito. É linda aquela vista, é linda, sim. É linda. E a escola aí está em 2 andares, é isso? 2 andares. A gente está no 7º andar e no 6º, que é onde fica o estúdio da escola, né? O estúdio e o laboratório analógico. Então, muito quem amplo, gosta, né, também do analógico, a escola oferece. O curso também voltado para o analógico. E vários outros, né? Então, a fotografia, ela te dá essas diferentes opções, né? Então, agora, aproveitando, temos alguns minutos aí. Uma mensagem, então, ao nosso telespectador com relação ao mundo da fotografia. Olha, telespectador. Eu acho que a fotografia hoje está na vida de todo mundo, né? Porque ela está no smartphone, né? Então, eu acho que para onde você vai, você tem um momento, encontra um amigo, ou está num lugar, você faz o clique, né? Então, a fotografia, ela é transformadora e terapêutica também, né? E ela tem esse poder, né? E de você observar mais a vida ao seu redor. Então, às vezes, aquele pequeno detalhe que você não valorizava tanto, quando você começa a entrar realmente no universo da fotografia, você começa a perceber detalhes, né? E perceber a vida ao seu redor, porque você passa a observar mais, justamente para fazer um clique bonito, né? Genial. Pra ter essa interação. Genial. Eu acho que ela falou tudo. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa. Vocês, como eu disse ao começo, são pessoas que fazem acontecer. Então eu quero parabenizar também aí pelo trabalho que vocês realizam, o trabalho social. E fica a dica aí então da Escola Câmera Criativa. Quem quiser aí visitar, né, eles estão com as portas abertas para que possa conhecer o espaço e também realizar um curso, com certeza. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já retornaremos com as coautoras. A dona Terezinha Oliveira acabou de chegar aqui nos nossos estúdios também, coautoras do livro Educação e Terapias em Ação. Já voltaremos. Qual é o seu tempo de exposição? Tão importante quanto o tempo, talvez seja medir a luz de cada momento. Perceber a luz é um dom.
porque é com ela que se escreve a vida. Basta deixar a luz entrar. Aos poucos, você percebe seu papel. E cada um de nós tem um papel diferente, uma sensibilidade diferente, mas o mesmo propósito. Não importa se uns estão mais avançados do que outros, até porque alguns nem começaram a expor o seu tempo ainda. O caminho é um só, de aprendizagem. Aprender a encarar desafios, a superar os medos, aprender que a felicidade é uma questão de foco e que, independente do tempo de exposição, a sua luz foi eternizada. Câmara Criativa, Escola de Fotografia. Se sente como um desses empresários, perdido em meio a uma selva cheia de feras sedentas por devorar seu negócio? Agora, pense o seguinte, se você fosse atravessar uma floresta, não gostaria de fazer isso com a ajuda dos melhores guias? Tocar um negócio sem uma metodologia de sucesso é como tentar atravessar uma floresta sem um mapa. Cedo ou tarde você vai se perder. Mas a Line Coaching conhece o caminho do sucesso e pode ajudar você. Ao longo de quase 2 décadas, já trabalhamos com dezenas de milhares de empresários, transformando empresas desorganizadas em modelos de negócio precisos e eficazes. Você aprenderá os 12 passos usados nas melhores empresas do mundo e poderá aplicá-los imediatamente no seu negócio, alcançando resultados imediatos, além de mudanças a longo prazo. Line Coaching. Acesse agora mesmo o site e obtenha as coordenadas para assumir o controle do seu negócio. Rosiméria Amorim apresenta o espaço Conexão e Gratidão. Agende seu horário. Fone 48 99942 8738. Estamos de volta, programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching, é aqui conosco também. E já estamos aqui com a presença das nossas coautoras do livro Educação e Terapias em Ação. Este livro nós já estamos anunciando aí desde o mês passado, que é um livro que está sendo escrito em coautoria, nós somos aí 6 autores, e hoje conseguimos aqui juntar 2 autoras, mais eu, somos 3, né? De todos os autores, os outros aí estão em São Paulo e Rio de Janeiro. Quero dar as boas-vindas à dona Terezinha Oliveira. Boa tarde, André, meu professor. E olha, a gente tem história, né? Temos. Vamos contar as histórias que nós temos, por que houve a escrita desse livro, né? Vamos falar sobre ele, como que foi. Cuidado com o que fala. E Jaqueline Kremer também, seja muito bem-vinda. Obrigada, André. Obrigada mais uma vez, né? Obrigada a vocês que estão nos acompanhando. Vamos lá, então, vamos conversar, né? Vamos conversar. Trocar ideias. Então, dona Terezinha, fiquei curioso agora para saber como que surgiu aí a história. A história surgiu quando eu fui sua aluna. E você me rejeitou no primeiro momento. Disse que era para eu ir para
o espanhol 1. E eu cheguei na classe, cumprimentei a classe e você disse, não, vai ficar aqui. E saímos um dia para almoçar e eu falei que 3 coisas a vida exigia de nós, né? Termos filhos, plantarmos árvores e escrever um livro. E eu falei a você que eu não havia escrito esse livro. E daí surgiu a ideia de fazermos este que estamos lançando. Excelente a participação da senhora aí também nesse livro. Obrigada. O capítulo da Dona Terezinha, né? Dona Terezinha é sobre... Aí nós estamos vendo a capa do livro. O seu capítulo é sobre relatos de experiência, Sim, né? exatamente. Que daqui a pouquinho a senhora vai contar algum relato aí que aparece no livro. Exatamente. E a minha querida amiga Jaque, como entrou nessa história, Jaque? Obviamente, também foi por causa de você, né, André? Escrever sempre foi uma paixão. Afinal, nós dois sabemos, nós dois viemos das letras. Ninguém vai para as letras porque não gosta de ler, muito pelo contrário, você vai porque você tem fascínio pela leitura. Obviamente, fascínio pela leitura te leva à escritura, né? Então, desde pequena, sempre gostei muito de escrever. Mesmo na universidade, nós dois, colegas, escrevíamos trabalhos juntos. E o espanhol, obviamente, é a minha grande paixão. A língua espanhola, não? Que você cometeu erro no início do programa, porque estávamos falando em espanhol. E, obviamente, já o título, né, do meu capítulo remete a isso, que é tac, 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 olé. Né? E penso que, com esse título, já é para chamar a atenção do leitor. O que são tac, 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 olé? Né? Queremos saber. Então, para saber o que faz? Adquire o livro, né? Lê os contos, e os contos falam da minha vivência, da língua espanhola já de casa que trago, em sala de aula, né? Experiências com alunos. E esse, André, vem num motivo muito especial como no seu da sua vida. Né? Você tem projetos. Você tem projeto e você tem projetos. E você abre uma gaveta e coloca lá. Exatamente. E fica. E o tempo, ele é muito pródigo, porque passa muito rápido, não é? Sim. E André, quando lança esse projeto, eu achei incrível. Por quê? Porque fez a Jaqueline num momento completamente inadequado, porque nós sempre pensamos que é inadequado, né? Não é o momento, não é o momento. Nunca é o momento. Nunca é. E você vai postergando, e você posterga, e de repente a vida foi, né? E a gaveta não abre. Porém, esse amigo querido fez com que Jaqueline vá lá no momento completamente, inadequado, eu abro essa gaveta e tiro esses contos. Faço uma revisão dos contos, lanço para o André, que faz uma outra revisão e antecipo. São só alguns que eu pensei para esse livro. Né? Porque esse passo inicial eu precisava. E assim, de cara, eu já quero agradecer a esse grande amigo, essa ideia dele, que possivelmente isso não aconteceu só com a Jaqueline, só com a senhora, não, foram com todos os outros. Alavancaram cada um, abrir essa gaveta e tornar a realidade um sonho. Né? O prazer da escritura e o prazer com que as pessoas desfrutem também e aprendam um pouquinho, ou pelo menos vivenciem um pouquinho da minha vivência, das nossas vivências. Acho que é isso mesmo. Até a ideia do projeto, né? Porque esse livro faz parte de um projeto, que é o projeto Você, Escritor. A ideia é justamente isso, né? Estimular aí o escritor a que ele possa dar esse passo através de um pequeno capítulo e que depois ele dê outros voos, né? E com vários autores, eu acredito que todos que estão participando desse projeto, a ideia é que escrevam um livro mais adiante. Então é justamente o estímulo, né? Isso que você dizia, já. Claro.
eu acho que essa é a ideia. E você foi muito perspicaz. Aliás, ele é um menino, né? Nossa. Ele foi, como colega, Exatamente, sempre foi um aluno aplicadíssimo, né? Como professor. Também. Excelente. Eu participei dos encerramentos de aula dele, coisa assim. Nossas professoras estão nos assistindo, André? Veja só. Então, essa tua ideia e a ideia do André sempre foi, não é o André se lançando como, mas o André sempre aquele companheiro, aquele que auxilia, né? Você acaba sendo um super mediador, como organizador e participante. Então, veja, no atual momento que nós vivemos, a ideia é essa, é não você ser único, é você auxiliar, você fazer acontecer, mas fazer acontecer chamando outras pessoas, né? Trazendo outras pessoas para acontecerem junto. Trabalho em equipe, né? E dando oportunidade, né? Claro. Para que as pessoas desenvolvam os seus trabalhos. Claro, né? cada um com seu dom, cada um com o seu jeito, né? Porque ele provavelmente é muito dinâmico e muito diferente ao mesmo tempo, esse livro. Né? Ele tem vários olhares. Antes estavam falando das fotos, né? Das fotos, essa coisa do olhar. Na literatura e nesse livro em específico a mesma coisa, porque são vários olhares, várias vivências. Técnicas, relatos. Inclusive a dona Terezinha tem aí alguns relatos da época, né? Que aí é diferente da nossa, né? Nossa, são diferentes gerações. Totalmente. E a dona diferente. Terezinha gostaria até de comentar algo que aparece Sim. no livro, dona Terezinha. Vou comentar, com permissão. Claro. Estela, vamos. Estela, seguinte, o professor de antigamente, das antigas, como a gente diz, procediam diferente. Era totalmente diferente. Nossos alunos nos chamavam de tia. Então, era uma convivência, um término de casa. Nós vivíamos na sala de aula, um complemento, os pais, amigos, visitando a escola. E eu tenho uma experiência muito grande, várias, mas eu relatei 2 ou 3 Sim. de alunos. E, coincidentemente, encontrei essa semana uma aluna que deve estar ouvindo agora, muito querida. E quando eu mandei que eu estaria aqui hoje, ela assim, e com certeza vai falar algo, né, que passou. E realmente. E eu tive um aluno em especial, porque a minha turma de 4ª série era uma turma bem uniforme, pessoas tranquilas, classe média alta. E tinha na sala de aula um aluno que era completamente diferente. Completamente diferente. Ele era filho de pescador, humilde, família muito humilde. E as roupas diferiam da dos outros. E foi neste aluno que eu me peguei. Foi este aluno que eu quis dar todo o meu empenho, meu amor a ele. E assim, só para você ter uma ideia, né? Vocês terem uma ideia. Hoje, antes disso, eu escrevi a primeira carta para a namorada dele, que hoje é a atual esposa. Você deu uma de cupido. Sim, fui madrinha de formatura da primeira, da segunda. Aí ele já estava em Tubarão, me desloquei e fui madrinha de casamento. E hoje ele é um empresário. Você não tem ideia, você não fazem um cálculo como que é. Ele tem 2 bufês. Um adulto, que ele é a esposa que... Não conta tudo do livro, hein? Não, só um pouquinho, só sobre esse assunto. E os filhos têm outro. Bem-sucedido. Bem-sucedidos. Eu fui a um casamento que eu não sabia que era ele que estava, que era o buffet era dele. E eu estava com uma turma de jovens, porque eu sempre gostei muito de jovens, de estar no meio deles. E eu olhei para a frente e eu disse, mas não é possível que seja ele. Chamei o garçom e disse, você vai lá e diz para aquele moço que tem uma senhora aqui que falou que está muito mal atendida, que esse buffet não está bom. Fiz uma maratona lá, uma coisa... Que danado. Então, aí o garçom chegou até ele e disse, olha,
Tem uma senhora lá reclamando, diz que não está bom, que o alimento não está bom. E tal. Gente, vocês não têm ideia. Eu pensei que ele ia dar um chilique, um treco. De tão emocionado, ele me pegava e falava, ai, querida, minha professora. Então, são essas lembranças, sabe, que hoje eu tenho saudade de que os nossos mestres atuais, nossos professores não possam ter essas experiências. Ao contrário, às vezes são bem desagradáveis, né? É importante que a senhora fale isso, dona Terezinha, porque, inclusive, a forma como a escola tem hoje a sua burocracia toda, né, que existe, não favorece isso. E outro ponto importante que a senhora tocou, né, instrumento de transformação. Antes nós falávamos aí com a fotografia, que a fotografia é um instrumento de transformação, né? O Hadi da Escola Câmara Criativa comentou sobre isso. E como o professor também é instrumento de transformação, exatamente. Né? Nós fomos e a saudade que sentimos, o encontro, tem um outro também, esse é aqui de São José, né? Está bem sucedido. Mas a senhora não vai contar. Não vou contar. Porque senão aí vai acabar com o seu capítulo. Então aí... Pode deixar. Suspense. Olha, esse segundo vai ficar um suspense os demais, tá? Então, vão adquirir o livro e vão ler. Inclusive os outros autores que não estão aqui, eu escrevi sobre barras de axis, aí que é um processo terapêutico, inclusive a pergunta do livro, né, do meu capítulo, é se barras de axis é um processo terapêutico. Temos também o Alexandre em São Paulo, que escreveu sobre psicanálise, sobre o escutar na psicanálise. Temos também o Luiz Mocchiati, que escreveu a redação nota 1000 do Enem, ele também que criou um método para isso e tem obtido muito sucesso. E temos também lá no Rio de Janeiro o Eduardo, que escreveu sobre uma técnica que ele desenvolveu, que é a pometria cabalística. Então é um livro assim que está bem diverso, né? Temos temas aí diversificados, mas sempre considerando isso, que nós temos terapias, né? Temos ali relatos de experiências e técnicas. Essa é a ideia. Então vocês estão aqui porque são pessoas que fizeram e fazem acontecer também. Essa é a ideia. Antes de eu me despedir de vocês, eu quero agradecer ao nosso grande artista. Não me canso em agradecer, e hoje nós estamos aqui com novas telas, que é o Sebastião da Cruz, lá de Santo Amaro da Imperatriz. Ele que tem essas telas pintadas através aí de fotos antigas da cidade de Santo Amaro da Imperatriz, aqui na Grande Florianópolis. Inclusive nós estamos vendo aí que o nosso cenário está composto hoje por novas telas. A enchente aí que tivemos em 1960 lá em Santo Amaro da Imperatriz, todas essas fotos fazem parte do acervo Santo Amaro Antiga. No dia 17 de julho nós teremos aqui a presença do Sebastião da Cruz no programa Faça Acontecer. Mensagem final para que terminemos o programa. Eu já aproveito e agradeço a presença de vocês duas aqui, porque foi uma honra. O tempo foi curto, mas já estão convidadas a virem outras vezes. Obrigada pela oportunidade. Você sabe de quanto eu admiro e sigo os seus passos. E gostaria de deixar uma mensagem aos meus colegas professores, que se atenham mais ao jovem, que procurem ver por outro prisma, e a amizade com a família, o relacionamento com a família, que é muito importante na sala de aula. O professor não tem a missão de educar. A educação vem do lar. O professor ensina. Então eu quero agradecer, estar aqui hoje e dizer aqui em primeira mão que eu vou escrever um livro. Ah, excelente! Além do capítulo do livro, né? Sim, vou agora partir para um novo livro. Jaqueline, 15 segundos. Obrigada. Nunca deixe de sonhar e, ao mesmo tempo, coloque em prática os seus sonhos. Somente sonhar não basta. Com uma mensagem dessa, não temos mais nada a dizer, né? Somente que estamos encerrando o nosso programa, agradecendo a presença de vocês duas aqui, que foi muito especial.
E na próxima semana, já fica o convite para o nosso programa, teremos a presença do Renato Rachadel, mestre Cascavel, que vai falar sobre capoeira e educação, e também Fernando Bertolini, que vai falar sobre a arte da madeira, ele que é um grande artista que trabalha em madeira, também relacionado à educação. Forte abraço, nos vemos na próxima semana, já fica aí o convite. Tchau!